hoje de gestão da qualidade, nós vamos falar sobre qualidade e processo. Então, nós falaremos aqui de diversas tentativas, né, e ideias para construir o conceito de qualidade. Nós vamos falar também de como analisar a qualidade e, enfim, né, do objetivo que nós temos nesse curso, que é utilizar ferramentas estatísticas para atingir a melhoria da qualidade. Esse material, ele é um compilado de diversos materiais. Então, eu estou colocando aqui principalmente o livro do Montgomery, que eu estou usando como livro-texto, controle estatístico da qualidade, as notas de aula do professor Francisco Lousada, do ICMC USP, e da professora Denise Botter, do IMUSP, além de diversos aprendizados e experiências, né, sobre a gestão da qualidade. Bem, eu começo então falando do que é qualidade, então o significado de qualidade e de melhoria da qualidade. Então, o que nós buscamos, né? Como que nós medimos a melhoria da qualidade? Bem, há várias definições para a qualidade. Informalmente, qualidade é algo relacionado a uma ou mais características desejáveis em um produto ou serviço, tá? Mas é muito mais do que isso, né? A qualidade, ela tem a ver com o que é esperado de um produto, ela tem a ver com o que foi especificado no projeto daquele produto, né? No desenvolvimento daquele produto. Ela é também um resultado de embalagem, de material, de especificações, de características, de dimensões, né? Então, como que a gente define, como que a gente mensura a qualidade em um produto, tá? Vocês vão ver que mais no fim da aula nós vamos chegar à variabilidade, tá? Então, qualidade tem tudo a ver também com variabilidade. Se eu tenho uma variabilidade muito grande na produção de um certo produto ou no oferecimento de um serviço, esse serviço ou produto não tem muita qualidade, tá? Ele acaba perdendo qualidade porque a variabilidade é muito grande. Então, o cliente nunca sabe o que esperar, né, daquele produto ou serviço. A gente entende que se você diminui a variabilidade na produção ou no oferecimento de um serviço, em geral, você aumenta a qualidade desse produto ou serviço, tá? Porque o seu cliente, ele já sabe o que esperar. Ele não vai ter surpresas, né, quando ele for consumir aquele produto ou serviço. Então, qualidade tem tudo a ver com estatística, né? A estatística, ela é uma ferramenta para medir a qualidade desse produto ou desse serviço. Mas como que a gente faz isso? Então, a gente precisa definir, né, no produto o que vai ser medido, né? E aí a gente precisa fazer experimentos para analisar se o que está sendo produzido está de acordo com o que foi planejado, né? Com o que foi projetado e esperado, né, pelo consumidor final. Então, a gente poderia falar aqui de algumas dimensões ou componentes da qualidade, tá? E eu convido vocês a pensarem em outros exemplos, além desses que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, desempenho, né? O produto vai realizar a tarefa pretendida? Então, dei um exemplo aqui, um aspirador de pó comum e um robô aspirador. Os dois vão fazer exatamente a mesma tarefa? Ou em algumas situações é melhor usar um e em outras situações é melhor usar outro? Eles são comparáveis, né? Então, a gente consegue comparar o desempenho. Como que eu meço o desempenho? É o tempo para limpar um certo espaço? É um esforço do consumidor, né, para limpar um certo espaço? Como que a gente mede o desempenho desses dois produtos? Certamente são produtos diferentes, tá? Mas eles chegam ao mesmo fim, né? Então, se você usar, você vai chegar no espaço limpo da mesma forma, usando um ou usando o outro? A confiabilidade. Qual a frequência de falhas do produto? Então, por exemplo, reparos em um automóvel. De quanto em quanto tempo é esperado que você faça manutenção? O automóvel vai ter problema antes das manutenções programadas? Quanto que você vai gastar com os reparos? E a substituição de peças, ela é fácil, ela é difícil?
tá? Então, isso tem a ver com a confiabilidade das peças e do produto final. A durabilidade. Então, quanto tempo o produto vai durar sem falhas? Por exemplo, televisores, né? Então, televisores LCD. Quanto tempo você vai conseguir usar sem que você tenha que substituir, né? Ou trocar alguma peça, fazer algum tipo de reparo? Qual que é a durabilidade desse produto? E se a gente pensar na durabilidade de eletrodomésticos, por exemplo, tá? É comum que as pessoas de mais idade tenham produtos de muitos anos, às vezes de quando se casaram há 30, 40 anos atrás, tá? Hoje em dia é comum a gente usar eletrodomésticos por tanto tempo. Então, a gente pode pensar na durabilidade. Muitas vezes, a durabilidade tem a ver também com a qualidade das componentes, tá? Então, se você coloca componentes mais baratos, em geral, você chega a durabilidade menor, tá? E isso tem a ver com qualidade. E como que você faz para colocar componentes baratos, mas que o seu produto final tenha durabilidade, tá? Você investe em tecnologia. Assistência técnica. Qual a facilidade para se consertar o produto, caso ele dê algum defeito? Indústrias de automóveis, eletrodomésticos, serviços, uma empresa de TV a cabo, por exemplo. Vocês pensam nisso na hora de contratar ou de comprar um produto? Então, se você vai comprar um carro, por exemplo, você pensa se tem assistência técnica próximo à sua região para comprar esse carro? E para outros produtos, vocês pensam nisso, né? Se vai ter assistência técnica, uma geladeira, por exemplo, um fogão, né? Estética também é considerada uma dimensão de qualidade, tá? Então, qual que é a aparência do produto? O estilo, a cor, a forma, a embalagem, os aspectos sensoriais, tá? Então, por exemplo, um layout de embalagens de refrigerantes, ele certamente influencia na quantidade de vendas daquele produto. Por quê? Porque as pessoas, elas levam isso em consideração na hora que elas estão comprando. Quando chama mais atenção, em geral, elas consomem mais, tá? Então, são dimensões que a indústria costuma investir, né, para aumentar a qualidade e a aceitação dos seus produtos. As características do produto, né? Eu já dei exemplo aqui do aspirador de pó comum e do robô aspirador. São produtos diferentes, né? Eles têm características diferentes. Então, um televisor comum e um televisor Smart TV, tá? São produtos diferentes. Em geral, o consumidor leva isso em consideração e considera isso uma dimensão de qualidade. A qualidade percebida. Qual é a reputação da companhia ou do seu produto? Tá? Então, a reputação, ela é influenciada pelas falhas do produto, pela reposição do produto, pela forma que o cliente é tratado quando é relatado um problema, né? Então, a qualidade percebida, a lealdade do consumidor e negócios repetitivos. Então, a qualidade percebida, a lealdade do consumidor e os negócios repetidos estão relacionados, tá? Então, pense nas companhias aéreas, por exemplo, tá? Ou então, pense em companhias de TV a cabo, tá? Geralmente, quando você vai contratar um novo produto, é comum fazer buscas na internet, né? Então, tem sites, por exemplo, Reclame Aqui, né? Que ele relata os problemas, né? Que os consumidores tiveram e se a empresa resolveu aquele problema ou não, tá? Então, claro, o objetivo da empresa, né? Uma empresa que quer melhorar a qualidade é resolver todos os problemas e, claro, minimizar os problemas que vão surgir, tá? E a conformidade com as especificações, tá? Então, o produto, ele é feito como o projetista pretendia. A alta qualidade, ela é diretamente proporcional à especificação plenamente atendida, tá? Então, por exemplo, você compra um computador novo, aconteceu comigo, tá?
A ventoinha, ela ligava a todo instante. Não era isso que eu esperava, né, desse computador. Então, ele estava com as especificações incorretas, tá? Uma amiga também recentemente comprou uma air fryer e aí a bandeja não se encaixava direito, né, no equipamento. Isso é um problema de qualidade, tá? Não está de acordo com a especificação. Então, isso gera dor de cabeça para o consumidor, tá? Ela pode querer devolver o produto, né? Ou ela pode fazer uma reclamação, até pedir uma indenização, dependendo do caso, né? E claro que a indústria não quer esse tipo de problema, tá? Então, a primeira definição de qualidade é a adequação ao uso, tá? O produto, ele está de acordo com o que se pretendia? É esperado que sim, tá? Então, se ele não está adequado para o uso, ele tem certamente um problema de qualidade, tá? E aí tem várias formas da gente medir se ele está adequado ao uso, tá? A qualidade do projeto tem a ver com as variações nos graus ou níveis de qualidade em que os bens e serviços são produzidos ou oferecidos, tá? A qualidade do projeto, ela é intencional, tá? Então, a qualidade do projeto, ela vem lá do início. Qual o tipo de material que nós vamos usar? Um material mais barato, mais caro, mais durável, menos durável, tá? Por exemplo, os carros, eles são produzidos para o transporte de pessoas. No entanto, eles diferem em tamanho, especificação, aparência, desempenho, preço, né? Tem alguns carros que costuma se dizer, esse carro ele é para mulheres, né? Uma bobagem em geral, né? Mas a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Quem pensou no projeto pensou em atender um certo tipo de cliente e aí tem essa variação, né? De tamanho, de preço, de consumo, tá? Então, são diferenças intencionais de projeto. Então, pensem aí em outros exemplos, tá? A caneta ela foi feita para escrever. No entanto, se você for a uma papelaria ou se você for em um site que vende canetas, você vai ver canetas de tipos muito variados e preços também, tá? Isso é pensado lá no projeto, tá? A qualidade de projeto. A qualidade de ajustamento, ela tem mais a ver com a produção do que com o projeto, tá? A maneira como o produto corresponde às especificações exigidas pelo projeto, ela é influenciada pelos processos de manufatura, pelo treinamento e supervisão, né, dos funcionários que vão participar da execução desse projeto, pelo tipo de sistema de garantia de qualidade usado, pela forma que esses procedimentos de garantia são seguidos, pela motivação dos empregados para alcançar a qualidade, tá? Então, os empregados, né, que estão trabalhando lá no chão de fábrica, eles estão motivados para alcançar a qualidade dos produtos, tá? Então, a empresa paga bem, ela dá treinamento, ela bonifica quando a empresa recebe um prêmio, por exemplo, pela qualidade, tá? Isso tem a ver, então, com a qualidade de ajustamento. A adequação ao uso, que nós falamos lá na definição 1 de qualidade, ela está mais ligada à qualidade de projeto, tá? Em geral, aos materiais que se pretendia utilizar, né? Se eles tinham durabilidade ou não, que forma que seria produzido e assim por diante, tá? Bem, e a definição 2, que é onde nós queríamos chegar, tá? A qualidade é inversamente proporcional à variabilidade, tá? Então, é uma definição mais estatística de qualidade. Como diminuir a variabilidade da produção ou do oferecimento, né, de um produto ou serviço. Em geral, se você diminui a variabilidade, você aumenta a qualidade. Se você tem uma variabilidade grande, você tem uma qualidade menor, tá? E a definição 3, que é de melhoria da qualidade, mas tem tudo a ver com a definição 2, né? Melhoria da qualidade é a redução de variabilidade nos processos e produtos.
Então, a variabilidade excessiva no desempenho de um processo resulta geralmente em desperdício, né? De tempo, de dinheiro, de esforço, de matéria-prima, tá? Então, nós pensamos em melhoria da qualidade como diminuição ou redução do desperdício. Bem, e como que essas análises são executadas? Então, a gente fala de engenharia da qualidade, né? Então, para analisar a qualidade de um produto ou de um serviço, nós precisamos antes definir quais são as características da qualidade que nós queremos analisar, tá? Então, são elementos de um produto que descrevem o que o consumidor considera como qualidade. Elas podem estar associadas, tá? Então, características físicas, comprimento, largura, voltagem, viscosidade, características sensoriais, gosto, aparência, cor, orientação temporal, confiabilidade, durabilidade, praticidade e assim por diante. A gente poderia pensar em outras características aqui também, tá? Então a gente precisa definir bem o que vai ser analisado e o que interfere na adequação ao uso, por exemplo. O que interfere nas falhas, tá? A gente precisa definir o que vai ser medido, tá? Nos elementos que nós vamos usar para fazer a inspeção de qualidade, por exemplo, tá? Em geral, os estatísticos, eles vão fazer as análises dos dados, né? Mas é bastante interessante, se vocês tiverem oportunidade de trabalhar com algum projeto, alguma consultoria no futuro, é essencial visitar o chão de fábrica, tá? Então, você vai visitar, você vai ver como que é feita a medida, né? Onde estão os possíveis erros de produção, tá? A máquina precisa de manutenção, de quanto em quanto tempo, ela pode ficar ligada direto, tá? E em caso de falha, por exemplo, se não tiver energia elétrica, o que acontece, tá? Você não pode perder a produção por muito tempo. É possível antever essas falhas, tá? Então, a gente vai falar de tudo isso ao longo do curso. A engenharia da qualidade, ela é um conjunto de atividades operacionais, de gerenciamento e de engenharia que uma companhia precisa usar, né, para garantir a qualidade de um produto. É praticamente impossível, né, você produzir peças absolutamente idênticas, tá? É bastante difícil e caro às vezes, né? Então é comum a gente definir um intervalo de tolerância, tá? Então se a peça tem que ter 10 centímetros, o que é tolerado, né? É 0,1 centímetro? É 0,01 centímetro? Bem, a variabilidade, então, ela está presente em todos os processos de produção, né? Dois produtos, eles dificilmente vão ser absolutamente idênticos, mas se a variabilidade for pequena, ela não vai causar impacto no consumidor, tá? Se for grande, pode ser que o consumidor não consiga utilizar o produto, tá? Como foi o caso, por exemplo, que eu citei da Air Fryer, né? Que a bandeja de dentro, ela não se encaixava naquela parte de fora, tá? Então, isso inviabiliza, né, a utilização do produto. Isso é um problema, tá? Então, a gente pensa em fontes de variabilidade, como eu já falei, né? Então, você pode falar de diferenças nos materiais, diferença no desempenho, operação dos equipamentos de manufatura, diferenças nas maneiras como os operadores realizam as suas tarefas, tá? Então, treinamento dos operadores, tá? Claro que você não vai colocar uma pessoa totalmente sem experiência para operar uma máquina extremamente complexa, tá? Então, você vai colocar pessoas mais experientes para operar as máquinas mais complexas e coloca, né, o seu novo funcionário, o estagiário, para aprender a usar aquela máquina, tá? Se ela depende estritamente de treinamento do operador, tá?
é importante também especificar quais serão os materiais utilizados, tá? Então, se você considerar, por exemplo, uma fábrica de camisetas para corrida de rua, por exemplo, tá? Você sabe que a malha, ela precisa ter uma certa qualidade. Se você comprar um material pior, que vai deixar a camiseta mais barata, certamente isso vai interferir na qualidade final do produto, tá? E aí, claro que os consumidores, eles esperam uma qualidade daquele produto, tá? E você, obviamente, não quer decepcionar o seu consumidor, tá? Então, tem muito a ver, né, com a variabilidade, né? Se você sabe que é esperado uma certa qualidade ali na malha da camiseta, você não pode colocar para alguns uma malha melhor e para outros uma malha pior, que significa variabilidade, tá? Então, você tem que colocar para todo mundo a mesma qualidade, né, da malha, da matéria-prima, né, para você obter um produto final com uma variabilidade pequena, tá? Então, as fontes de variabilidade levam à definição de melhoria da qualidade. Em geral, a melhoria da qualidade é alcançada com a redução da variabilidade, tá? E claro que variabilidade é um conceito estatístico, né? Então, como que a gente mede a variabilidade? A gente tem medidas, né, descritivas de variabilidade. Então, você tem, por exemplo, amplitude, desvio padrão, variância, tá? E assim por diante. Bem, claro que para falar da variabilidade, nós precisamos observar o tipo de variáveis que nós estamos analisando, tá? Em geral, nós vamos usar aqui uma classificação de atributos para dados discretos ou contagens e de variáveis para medidas contínuas, mas pode aparecer também a nomenclatura de variável qualitativa e quantitativa, tá? É só a gente ficar esperto, né, para não usar a técnica incorreta, né? Se for para dados de contagem, então a gente vai falar aqui, por exemplo, dos gráficos de controle para não conformidades, tá? Se for contínuo, a gente vai usar outro tipo de gráfico de controle, tá? Então, é bastante importante observar qual é o tipo da variável que nós estamos tratando, tá? Em geral, nós vamos falar bastante das especificações, tá? Então, quais eram as especificações no projeto, né, daquele produto, tá? E as especificações, em geral, elas são definidas em termos de tempo máximo, né? Ou limite superior de especificação, limite inferior de especificação, tá? Então, se você está olhando para a largura de um certo produto, ele pode estar entre quanto e quanto, tá? Se você está falando da elasticidade de um material, pode estar entre tanto e tanto, né? Limite inferior de especificação, limite superior de especificação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar, né, de algumas técnicas que vão usar essas especificações dos produtos para analisar, né, as características da qualidade. Um outro conceito aqui é o de valor nominal ou valor-alvo, que seria o valor desejado para determinada característica da qualidade, tá? Então, como eu falei, largura de alguma peça, qual seria o ideal? Esse vai ser o valor-alvo ou valor nominal, tá? Então, o valor-alvo, em geral, ele é limitado por intervalo de valores que acreditamos estarem tão perto do valor-alvo que, se o valor da característica da qualidade, por exemplo, a largura da peça, estiver dentro desse intervalo, ele não vai causar impacto na função ou desempenho do produto. O maior valor que é tolerado, né, vai ser o limite superior de especificação. E o menor valor que é tolerado vai ser o limite inferior de especificação. Daqui a pouco a gente vai fazer, né, nas próximas aulas, algumas contas aí usando esse valor-alvo, limite inferior, limite superior de especificação, tá? É comum que algumas características da qualidade tenham só limite inferior ou só limite superior de especificação. Por exemplo, a força de compressão de um componente usado em um para-choque do carro tem um valor-alvo e um limite inferior de especificação, mas não um limite superior de especificação, tá? Um outro exemplo aqui. De vez em quando, né, redes de fast food
fazem propaganda dizendo, você vai receber o seu lanche, né, o seu produto em até 30 minutos, por exemplo, ou em até 40 minutos, tá? Senão você não paga pelo lanche. Então, nesse caso, você tem um limite superior de especificação, mas não tem um limite inferior de especificação. Se você receber o seu lanche em 1 minuto, você vai ficar muito feliz, né? Então, esses limites, eles são o que é tolerado, né, para essa característica da qualidade, seja o tempo de entrega, seja essa força de compressão, seja a elasticidade, tá? Bem, e aí quando se faz a análise das peças, se elas estão, né, dentro das especificações ou não, se elas estiverem fora do padrão, elas são classificadas como não conformes, tá? Então, um produto não conforme, ele não é necessariamente impróprio para o uso. Ele é considerado defeituoso se ele tem um ou mais defeitos que são não conformidades sérias o bastante para afetarem o uso seguro e efetivo do produto, tá? Então, a gente tem algumas empresas que até oferecem produtos fora de especificação em um preço mais baixo, né? Então, por exemplo, empresas de roupas, né, podem oferecer os produtos que não passaram pelo controle de qualidade com um preço mais baixo e, enfim, outros exemplos, né? Então, se vocês lembrarem de outros exemplos, escrevam lá no fórum da disciplina, tá? Olha, eu lembrei aqui de uma empresa que oferece o produto mais barato se estiver fora da especificação, tá? E aí eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês, se vocês consomem produtos fora da data de validade, tá? Então a gente poderia pensar aqui em um supermercado que possui produtos que tem uma data de validade, né? E aí um certo produto lá, por exemplo, shampoo, tá? Ele tem lá shampoos que estão fora da data de validade. Então, um consumidor percebeu isso, avisou o supermercado e eles vão analisar todos os produtos que estão na prateleira, se eles estão dentro ou fora da especificação, tá? Então, nesse caso, você tem um limite superior de especificação. Se a validade é anterior à data de hoje, então aquele é um produto não conforme, tá? Mas, bem, então você poderia pegar lá um tipo, uma marca específica desse shampoo e analisar da prateleira tudo que você tem que tá conforme ou não conforme, tá? Mas e em casa? Se você já comprou e você esqueceu de consumir, por exemplo, um iogurte, você consome fora da data de validade ou não? E um shampoo? É interessante a gente pensar nisso, né? Se você tem, por exemplo, os iogurtes que estão fora da data de validade, o supermercado já não pode mais vender, tá? Então, o que eles fazem? Às vezes, 2 dias antes, eles colocam em promoção, vende um pouco mais barato, e você compra, mas você não pode esquecer de consumir, tá? Então, para o supermercado, aquilo é um produto que está não conforme no momento, né? Se ele passou da data de validade, tá? Então, essa é uma análise que pode ser feita, por exemplo, no supermercado, tá? E aí você pode pensar, por exemplo, se um shampoo que passou da data de validade, se ele é impróprio para o uso. E um iogurte, ele é impróprio para o uso? Que outros exemplos vocês podem pensar? Deem um retorno para mim, tá? De quais são os produtos que vocês em geral consomem ou não consomem quando já passou dessa data de validade. Bem, voltando para a produção, então, né? O que seria engenharia simultânea? É uma equipe de projeto com especialistas em manufatura, engenharia da qualidade, outras áreas que trabalham conjuntamente com o projetista do produto desde os primeiros estágios do processo, né, do projeto do produto, tá? Isso pode ajudar a minimizar as falhas lá no final, tá?
Então, o uso efetivo de metodologia da melhoria da qualidade em todos os níveis do processo, né, do desenho, ou seja, do projeto, do desenvolvimento, da manufatura, da logística, tá? Desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade. Por quê? Você espera que tudo corra bem, né, em todos os níveis da sua produção até a entrega para o consumidor ou para o vendedor, né, do seu produto, tá? Então, se a gente pensar que o projeto está livre de falhas, então se o projeto fosse seguido de forma ideal, você não teria nenhuma falha no final. Mas aí você tem a compra dos materiais, a contratação de mão de obra, a manufatura, a logística. E se em cada passo desses você tiver 10% de falha, então, dependendo do número de níveis que você tem aí, chega no final, vai ter, né, quase nada conforme para o uso, né? Então, e 1%? E se você tiver 1% em cada etapa da produção e a entrega do seu produto? 1% é bastante ainda, tá? E se você tiver 0,001 em cada etapa? A gente vai depois calcular em alguns exemplos, tá? Quantas falhas você teria de acordo com os percentuais que você tem em cada etapa, tá? Bem, então para finalizar a nossa aula, eu vou falar aqui de um breve histórico das ferramentas desenvolvidas, né, de metodologias da qualidade, tá? Eu vou falar de alguns autores aqui, mas no livro do Montgomery você tem um histórico bem detalhado, eu gostaria que vocês olhassem, tá? Então, o Frederick Taylor, antes de 1890, ele introduziu princípios de gerenciamento científico nas indústrias. Vocês vão ver que quase tudo que a gente tem aqui foi desenvolvido nas indústrias, embora seja também aplicável, né, para serviços, por exemplo, tá? Então, o Taylor foi pioneiro na divisão de trabalho em tarefas, que seriam padronizações dos métodos de trabalho, visando facilitar a manufatura e montagem. E ele verificou aumento na produtividade e na qualidade dos bens produzidos, tá? Então, você vê que é bastante recente, né, na literatura, em torno aí de 1890, os primeiros usos, né, de ferramentas de qualidade na indústria, tá? O Gilbreth, ele introduziu o conceito de padrões de trabalho. Então, um tempo padrão para se completar um trabalho ou número específico de unidades a serem produzidas no período. Tá? Então, o trabalho dessa forma, né, focando no tempo ou no número de unidades a serem produzidas, ele verificou um aumento na produtividade, mas o declínio na qualidade, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa considerar também. Você precisa produzir mais peças a todo custo? Bem, esse custo pode ser a qualidade. O Walter Shillhart, que passou aí pelo Bell Labs, tá? Em 1924, ele desenvolveu o conceito estatístico de gráfico de controle, que a gente vai usar muito aqui, os gráficos de controle de Shillhart, tá? Deem uma olhada também na biografia dele, é bem interessante, tá? E foi sem dúvida aí um dos principais desenvolvedores, né, das ferramentas de controle estatístico de qualidade, que são usadas até hoje. O Dodge e Romer, que na década de 20, no Bell Labs também, desenvolveram a amostragem de aceitação com base estatística, como uma alternativa a 100% de inspeção, ou seja, eles propuseram analisar, né, fazer a análise de qualidade a apenas uma amostra retirada ali da linha de produção e não fazer a inspeção em cada peça, o que certamente é muito mais caro do que se você fizer em uma amostra. A Segunda Guerra Mundial impulsionou o uso da estatística para ferramentas de qualidade, tá? Então, em 1946 foi fundada a Sociedade Americana para o Controle da Qualidade. O Deming, que também é um estatístico muito importante, né? A gente vai falar mais dele aqui, ele foi convidado
para ministrar seminários sobre controle estatístico da qualidade para a indústria japonesa, tá? A consequência disso é que o Japão, implementando as técnicas de controle estatístico da qualidade, teve um boom na qualidade dos produtos depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Hoje vocês sabem, se um produto é produzido no Japão, você já sabe que é de boa qualidade. Então pensem nos carros, nas motos, tá? Em qualquer produto que você pegar e falar, isso é produzido no Japão, né? Então você sabe que tem uma qualidade incontestável, né? Nas décadas de 50 e 60, as técnicas de controle estatístico da qualidade ficaram mais acessíveis, tá? Do ponto de vista de que a qualidade é um caminho para gerenciar uma organização, não necessariamente uma indústria, né? Nos anos 50, surgiu então a utilização nos Estados Unidos dos planejamentos de experimentos de produtos e processos na indústria química. No final da década de 70 e início da década de 80 do século passado, houve a expansão do uso do planejamento de experimentos, né, para fora da indústria química, sendo que o Japão já usava esses métodos na avaliação de problemas de processo, desenvolvimento de novos processos, avaliação de projetos de novos produtos, melhoria da confiabilidade e desempenho dos produtos, a tolerância de componentes e sistemas desde os anos 60, né? Então veja que o Japão investiu pesado no controle estatístico da qualidade e o resultado, né, até hoje a gente vê aí nos produtos japoneses. Mas essa expansão ela só houve mesmo depois, né, no início da década de 80. A partir dos anos 80, houve uma grande expansão aí no uso dos métodos estatísticos para melhoria da qualidade, tá? Então surgem as estruturas de gerenciamento, né, para implementar então a melhoria da qualidade. Em 1987, a Organização Internacional para a Normalização, que é a ISO, publica então o primeiro padrão de sistemas de qualidade e começa a iniciativa Seis Sigma na Motorola, tá? A gente vai falar bastante dessa metodologia Seis Sigma e dos ISO. Eu vou deixar para vocês alguns materiais, tá? Esse ISO são regras que a empresa precisa seguir para obter uma certificação, tá? Então são normas, né, de qualidade. E o Seis Sigma foi então desenvolvido na Motorola, né? É uma metodologia para alcançar um padrão de qualidade Seis Sigma, que a gente vai falar mais, que é baseado na distribuição normal, né? E o Sigma, que é o desvio padrão. Então, a gente vai falar mais disso nas próximas aulas, tá? E que hoje é usado, então, o Seis Sigma em diversos tipos de empresas, tá? Em 1989, surge o periódico Quality Engineering, que é bastante importante, né, já que muitos trabalhos nessa área foram publicados e são publicados nessa revista, tá? Em 95, muitos programas de graduação em engenharia passaram a exigir cursos formais de técnicas estatísticas com ênfase em métodos básicos para a caracterização e melhoria do processo, tá? Então, usando aqui ferramentas estatísticas. Hoje, se vocês olharem, por exemplo, currículos de cursos de engenharia de produção, tem muitas disciplinas de qualidade, tá? E, claro, as disciplinas de qualidade passaram a aparecer em outros cursos também, tá? Em 1997, então, a abordagem Seis Sigma da Motorola se espalhou para diversas indústrias. Nos anos 2000, então, a gente teve o desenvolvimento desses padrões, né? Então, padrão Seis Sigma, padrão ISO, e as organizações buscaram a melhoria da qualidade visando essas certificações, tá? Então, eu vou deixar um exemplo para vocês aqui, seleção e uso da família de padrões ISO 9000, tá? É bem interessante que vocês olhem, são diversas normativas, né,
para obter, então, essa certificação. Depois eu vou deixar outros links para vocês também, que falam dos padrões ISO, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar falando da melhoria de qualidade, tá? Até lá!